E eu venho então apresentar, né, o Guia da Maternidade, um workshop que foi desenvolvido aí por mim, né? Sou fisioterapeuta e osteopata na área de pediatria. O foco aí na área de pediatria. Então, quem sou eu, né? Eu sou a Regiane, em primeiro lugar, eu sou mãe do Léo, que tem 16 anos, e mãe do Felipe, de 7 anos. Sou fisioterapeuta há 23 anos e atualmente o foco do meu estudo é em osteopatia e acupuntura pediátrica. Então, para quem foi desenvolvido esse guia? Então, para as famílias que têm um bebezinho em casa, um bebê recém-nascido, né? Que pode ser o primeiro, como pode ser o segundo, como pode ser o terceiro. Sempre vai ser um desafio um bebê recém-nascido em casa, né? Ou então, para aquelas mamães, né? Que estão, para aquelas mamães, para aquelas famílias que estão com seu bebê a caminho, né? Então, a ideia é que a gente possa, que eu possa elucidar vários questionamentos, né? Em relação a várias dificuldades que aparecem nos primeiros 90 dias de vida de um bebê e que são todos os detalhes que eu explico dentro da minha consulta. Então, chegou o paciente para passar comigo, eu vou explicar, vou elucidar todos esses pormenores, mas que são os principais desafios que como pais, né, nós encontramos a partir do momento que chega um recém-nascido na nossa casa. Então, assim, a ideia foi desenvolver uma aula, né, baseada não só, né, no meu conhecimento profissional, mas também no meu conhecimento de mãe, né? Que então, eu sempre explico, eu sempre digo para todo mundo que o que me trouxe aqui, né, nessa condição profissional, foi justamente as dificuldades que eu encontrei com o nascimento dos meus filhos. Então, assim, por mais que eu já tivesse trabalhado em UTI infantil, depois que eu já tinha um filho grande, como que eu ainda estava tendo dificuldades, né? Como eu estava passando por dificuldades? Sim, eu como mãe tive dificuldades durante a amamentação, um deles teve muita cólica, não dormiu por 1 ano e 2 meses, o outro tinha refluxo, então eu não dormia olhando para a criança de medo que ele se afogasse. Então, eu cheguei a essa condição, eu resolvi me especializar justamente por conta das dificuldades que eu passei. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, a minha ideia é simplesmente poder ajudar as famílias a passar por esse processo. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre amamentação, sobre o choro do bebê, os tipos de choro, né, como fazer a leitura, né, do choro. Nós vamos falar sobre cólicas, gases, disquesia, assimetrias cranianas, refluxo e o tummy time, que é muito importante no desenvolvimento da criança. Então, vamos então dar início, né, ao ponto principal aí. Então, vamos começar a discussão em si das nossas dificuldades. Eu tentei colocar por uma determinada sequência, né, de acontecimentos, que é mais ou menos os eventos que vão acontecendo quando a gente chega com um bebê recém-nascido em casa. Então, eu acho que o primeiro ponto, e um dos mais difíceis para a grande maioria das mães, eu acho que, assim, após o nascimento, os primeiros 30 dias, a nossa grande dificuldade está relacionada à amamentação. Isso eu digo porque hoje já evoluiu muito, então, dentro dos hospitais,
já existem profissionais capacitados, então muitos têm fonos, ou então enfermeiras que têm capacitação em consultoria de amamentação para poder dar o suporte e auxiliar. Mas qual a grande dificuldade do meu ponto de vista? Nem sempre o colostro desce no hospital, mas nem sempre o leite em si ele vai descer no hospital. Na grande maioria das vezes, ele desce a partir do momento que a gente chega em casa com a criança. E é aí que começa o grande desafio, né? A gente dá conta de tudo isso e resolver essa situação, amamentar, muda tudo, muda pega, muda posicionamento, uma série de outras coisas, e aí eu acho que começa a nossa grande dificuldade, a partir do momento que esse leite desce. Então, primeiro ponto, que ao contrário do que se imagina, é que assim, o bebê não nasce sabendo mamar. Ele tem um instinto de sobrevivência, né? Mas ele não nasce exatamente sabendo mamar. Então, não é assim, esperar que o bebê vá até o peito da mãe. Não é isso. Nós como mães, né, como cuidadores, na verdade, a gente tem que oferecer, né, o leite para essas crianças, tem que oferecer o peito para essas crianças. Isso não é uma coisa que ninguém ensina, né, na verdade. A gente tem a impressão, eu sempre brinco, né, eu coloquei uma foto aqui do filme da Lagoa Azul, que eu sempre brinco, eu sempre digo para os pais, amamentar parece, não é como na Lagoa Azul, no filme da Lagoa Azul, que ninguém sabia o que fazer com o bebê, ele não parava de chorar, vamos oferecer mamão, ele não come, e de repente ele pula no peito dela e começa, né? Ele acha o peito dela lá e começa a mamar. Não é essa a realidade, né? É importante a gente saber que o bebê ele nasce com reflexos primitivos, mas não necessariamente ele já vai saber tudo. Então, é muito importante a gente se preparar para esse momento, né? Como mãe, a gente se preparar para esse momento. Hoje, é muito bonito, na verdade, o fato de que as mães estão cada dia mais se preparando e estudando para o parto, né? Normalmente para quem quer o parto, principalmente para quem quer o parto natural, para quem quer o parto normal. Isso é lindo, mas a amamentação, no meu ponto de vista, ela deveria ser estudada, ela deveria ser analisada, né? Tanto quanto o parto normal. Então, coisas como entender como é que é antes, como é o posicionamento, saber em que momento, né, identificar que não é mais o colostro, que passou a ser o leite, que existem de um posicionamento para colocar o bebê no peito. Por quê? Porque tudo isso influencia. E lá na frente, a gente pode ter alterações mecânicas, né, ter reflexos de alterações na mecânica mesmo, que é o quê? Que é ali no mecanismo de sucção, porque inicialmente o bebê não está mamando de forma adequada, porque ele não tem uma pega adequada, porque ele não está com um posicionamento ali adequado. Então, na minha opinião, tanto quanto estudar o parto, a mãe deveria se preparar, né, também, já procurar antes, entender. Hoje já existem consultoras de amamentação, por exemplo, que já oferecem de forma gratuita uma aula sobre amamentação, que é muito importante, por exemplo, para quem está gestante, né, principalmente, independente se é o primeiro ou segundo filho, nunca é igual. Então, você receber essas orientações antes é muito importante, assim como é importante tudo da parte mecânica que eu vou falar aqui para vocês, certo? Então, o segundo ponto mais importante. Então, o primeiro é que o bebê não nasce exatamente sabendo mamar. Ele tem um instinto, né, de sobrevivência, mas é necessário que a mãe ofereça
o peito para essa criança. No segundo lugar, mamar é um efeito mecânico, é um evento mecânico, ou seja, quanto mais correto ele for, menos danos ele vai trazer, tanto para a mãe quanto para a criança. Eu digo isso porque não é uma coisa que é uma coisa que é inclusive frequente. Por exemplo, eu receber crianças já de uma já com 2, 3 meses e que ainda apresentam alguma alteração na mamada. E alteração de que forma? A alteração mecânica. E que isso pode gerar outros danos. Ou a mãe ainda está sentindo dor, de repente ainda está fazendo fissura no peito. Ou então, muitas vezes, o bebê pode engolir ar e aí vai virando uma bola de neve e ele vai tendo outras consequências, como, por exemplo, o refluxo, a cólica, né? Isso tudo originando aonde? Ali, do evento mecânico, né? Que não está sendo feito, não está sendo feito de forma correta. E aí pode gerar danos tanto para a mãe quanto para a criança, né? Em um terceiro lugar, né? Um terceiro ponto importante é que o posicionamento e a pega são essenciais para o sucesso da mamada. Isso por quê? Porque, assim, infelizmente, a gente vê muitas mães que acabam desistindo da amamentação justamente porque essa adaptação, essa sincronia entre o posicionamento, a pega, mãe e bebê, não acontece. Esse encaixe perfeito, ele não acontece. E aí a dor é tanta, o desgaste é tanto, que elas acabam se rendendo, no caso, à mamadeira mesmo para a criança, né? O que, infelizmente, né, a gente tem a gente consegue gerar um líquido que é verdadeiro, é ouro para crianças, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de amamentar meus 2 filhos, sofri, tive dificuldades também, né? Mas, assim, são crianças extremamente saudáveis, né? O meu filho, o mais novo, a primeira vez que ele precisou tomar um antibiótico na vida foi esse ano, com 7 anos de idade. Então, isso é com certeza fruto da amamentação, né? Que gerou ali um sistema imunológico bem resistente para ele. Então, vamos lá. O posicionamento correto, né? Eu vou falar por alto algumas coisas sobre a amamentação, sobre né, algumas coisas que são importantes, né? Alguns pontos importantes para a gente citar, mas o mais importante que eu tenho aqui a dizer é que, assim, muitos detalhes aqui, eles estão por conta da consultora de amamentação, não exatamente da osteopatia. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos, né? Mas eu vou sugerir para vocês, realmente, para quem ainda, né? Para quem ainda não tem bebê ou para quem está sofrendo, que de repente a gente, né? Principalmente para quem está gestante, né? Que procure antes uma profissional, né? Uma consultora de amamentação que possa dar uma aula, possa explicar tudo minuciosamente para que não tenha dificuldade. Mas aqui eu vou falar vou avaliar e vou discutir mais os pontos mecânicos, tá bom? Então, o posicionamento, né? Então, o posicionamento mais comum é o barriga com barriga, como dessa primeira foto, né? Esse da primeira foto é um posicionamento onde a criança fica alinhada, ela fica bem posicionada, né? Então, ela consegue fazer uma deglutição tranquila, ela tem uma respiração também tranquila, né? E mais do que isso, né? Essa inclinação dela faz com que facilite, né? O encaminhamento do leite ali para o estômago. Mas existem outros posicionamentos alternativos, né? E que, sim, são muito utilizados. Muitas vezes é preciso mudar o bebê de posição, às vezes em uma das mamas ele não pega bem, ele tem que pegar na outra, e isso não é impedimento algum
para que se execute a amamentação. Um outro posicionamento mais comum é essa pega invertida, né, onde o bebê fica embaixo do braço da mãe. Ao contrário do que todo mundo imagina, é uma pega bastante comum, inclusive, né, porque às vezes não ajeita de um jeito, não ajeita de outro, vai, encaixa o bebê, porque o importante é que ocorra a amamentação efetiva, tá? E uma outra possibilidade de posicionamento é no cavalinho, né? Então, ela demanda, né, um apoio, principalmente um apoio de cervical, mas é, sim, uma possibilidade de posicionamento correto para amamentar. Então, do ponto de vista ali mecânico, né, que é o principal, que é o que eu, em especial, como na osteopatia, estudo e trabalho nessas crianças. Então, o bebê precisa abrir a boca e abocanhar a auréola, certo? Então, o bebê que fica mamando muito na pontinha, né, ele tem um desgaste energético muito grande. Outro ponto, ele precisa fazer a ordenha com a língua. Então, não existe o bebê ficar fazendo, acentuar aqui, aparece um vinco aqui no bigode chinês enquanto ele está mamando. Por quê? Isso diz que ele está usando a musculatura aqui, ó, ao redor dos lábios para mamar. Ele não está usando a língua, então ele deveria fazer esse movimento. É esse o movimento correto para ter uma mamada efetiva. Então, esse é o primeiro ponto mecânico que eu, na osteopatia, né, eu como osteopata, vou observar. Se ele está abrindo adequadamente a boca e se ele está usando a língua de forma correta para executar essa mamada, tá? E outra, ele precisa aceitar bem os dois lados. Então, aqui, ó, só no comparativo, a primeira foto aqui é um bebê que está aparecendo, que aparece mais o vincozinho. Acho que dá para a gente visualizar até que bem aqui né, o fato dele estar puxando, né, dele estar sugando como se ele estivesse sugando um canudo, né, fazendo aqui a acentuação do bigode, né, da marquinha aqui do bigode chinês. E o outro bebê, tá certo, aqui é um bebê que está na UTI, provavelmente é um prematuro, mas essa é uma mama que está rígida, ela está muito cheia e está rígida. Então, vocês acham que será que esse bebê está mamando direito? Né? A resposta é que provavelmente não. É que caem lá algumas gotinhas, ele mama aquele pouquinho, acaba dormindo, acaba cansando. Por quê? Porque o desgaste seria muito grande para que ele conseguisse mamar efetivamente. Vamos lá. Então, aqui é um videozinho que eu coloquei que ele demonstra a forma correta, né? Então, essa seria a forma mais correta, né, para amamentar. Então, ó, vocês podem ver... abaixo, ela vai, na sequência, tocar o mamilo superior, abrir o bocão de ar, ó, asão de novo, boca bem aberta, gravem isso, aproximou e fez a pega, tá? Vocês percebem que não é ela que tá levando a mama, né? O bebê que veio, por quê? Porque ela já ativou o reflexo de busca junto com o reflexo de bocão, tá? Então, assim, eu acho que o som não sai aí para vocês, mas então, o que acontece aqui, né? Existem reflexos que o bebê nasce com esses reflexos, não que ele saiba exatamente procurar a mama sozinho. Então, vocês podem, né, pode ver que aqui, ó,
né, no vídeo. Então, Superior. ela estimula o lábio superior dele. Então, na hora que ela chega com o mamilo e encosta, ele abre a boca, certo? O queixinho está Aí, abaixo, ela vai... na sequência, então, aí ele abriu a boca de forma efetiva, o queixo ficou para, né? O queixo abaixou, né? Aqui o queixinho abaixou e aí introduziu o bico, né? Na boca dele. E aí, instintivamente, com o bico entrando em contato com o céu da boca, a língua, né? A língua vem e faz a ordenha, tá certo? Eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas que a gente tiver aqui ao longo da aula, para que eu responda todas ali já no final. Pode ser? E daí a gente para a gravação e eu vou responder tudo direitinho no final, tá bom? Mas é isso, ó, eu vou colocar de novo aqui o vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, o queixinho está abaixo, ela vai, estimula, na sequência, então, tocar o mamilo superior, abrir o bocão de ar, ó, asão de novo, boca bem aberta, gravem isso, aproximou e fez a pega, tá? Vocês percebem que não é ela que tá levando. E aqui, bem, se a gente perceber direitinho, na hora que ele pega aqui na região, aqui embaixo do queixo, é perceptível que ele está usando a parte de baixo. Entendeu? É perceptível que ele está usando. Regiane, desculpa, mas não estamos conseguindo ver o vídeo. O slide, ele ficou travado primeiro. Tá, eu vou voltar então. O áudio não está saindo mesmo, né, do vídeo, né? Vou colocar de novo. Superior, ó, o queixinho está abaixo. Mas tem que descer o slide, entendeu? Para nós, o slide que está aparecendo, o que diz guia de maternidade. Oi? Desculpa, Leandro. Para nós, o que está aparecendo, o que diz guia da maternidade, o slide que está aparecendo é o primeiro, tem que descer ele. Esse aparece para você? Não, aparece o primeiro. Travou, então? Porque para mim está normal. Tem que descer o slide. Como assim, descer o slide? Está aparecendo só o primeiro. Ó, o queixinho está abaixo. Tá, melhor eu tentar de novo, certo? Ô, Rê, eu tentaria tirar do modo apresentação e colocar novamente, porque tá no modo de edição pra gente do PowerPoint, sabe? E aí travou na cara. Tinha, né? Então, vou explicar aqui o que estava acontecendo, então, nesse vídeo, tá? Acho que agora peço desculpas aí para vocês, mas não sei o que aconteceu aqui com a gravação. Que eu já fiz outras aulas e isso funcionou normalmente, né? Então, mas vamos lá. Aqui, esse é o exemplo de uma pega correta, né? De como fazer uma pega correta. Então, aqui a gente consegue visualizar, né? Nesse posicionamento, uma boa abertura de boca do bebê, porque ela vem com o mamilo no lábio superior dele, aí ela ativa o reflexo dele, então ela ativa, ele vai abrir a boca, e aí ela oferece o mamilo, e ele vem e faz a ordenha, certo? E, então, ele vai, então, ela raspa aqui o mamilo, estimula, há uma boa abertura de boca, e ele usa
a língua para fazer a ordenha assim que o bico encosta no céu da boca. Claro, esse que aparece no vídeo é um bico bem formado, bem feitinho. Existem outros tipos de bico que talvez não ofereçam com tanta facilidade, mas o importante é entender que o bebê não pode ficar com o vinco aqui, como se ele estivesse de canudinho, né? Eu vou voltar aqui um slide. Aqui vocês conseguem ver direitinho. A primeira foto é um bebê que faz o vinco, ele usa aqui o bigode chinês para fazer a ordenha. E já o segundo é um bebê que ele não consegue abocanhar nem a auréola, ele não chega nem perto, justamente porque a mama está muito cheia nessa imagem. Tudo bem? Superior. Então, vamos lá. Então, como que, do ponto de vista da osteopatia, né? Por exemplo, se chegar uma criança para passar comigo e que tem essa dificuldade, né? Que esteja com dificuldade na amamentação, o que a osteopatia vai avaliar? Então, o consultor de amamentação vai também, como eu, vai olhar a pega, vai olhar ali posicionamento, vai te orientar várias outras informações, mas eu vou avaliar o ponto de vista mecânico, que é o quê? Corrigir principalmente a abertura da língua, a abertura da boca, a mobilidade da língua, para encaixar essa criança. Por quê? Porque muitas vezes pode ser uma tensão no pescoço que não deixa a criança se posicionar direito, pode ser a língua que não tem o músculo não está adequado para fazer essa ordenha, como pode ser a dificuldade realmente na abertura da boquinha. E aí é onde a gente trabalha, então, a parte mecânica, certo? Normalmente, quem encaminha, chegam muitas crianças para mim que vêm ou do pediatra, porque já identifica ali que existe um problema mecânico, ou então das consultoras de amamentação, que enquanto estão dando um suporte, percebem que existem tensões e existem dificuldades mecânicas e que a osteopatia, no caso, pode ajudar. Vamos lá? Tudo certo? Posso continuando? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, nessa foto, né, é um exemplo de como a osteopatia trabalha com o recém-nascido. Essa criança tinha 20 dias, né, também tinha dificuldade ali no posicionamento, porque não aceitava bem uma das mamas, chorava muito e tal. Então, eu trabalhei ali desde o pescoço, a musculatura de dentro da boca, embaixo da língua. Essa foi uma criança que eu trabalhei todos esses pontos, mas é possível a osteopatia ajudar. Então, assim, liberando as tensões, melhorando a abertura da boca, melhorando a movimentação da língua, e um ponto interessante que é possível auxiliar é justamente na anquiloglossia, que é o freio, né? O freio curto. Muitas vezes a criança tem que ir até para fazer uma microcirurgia, e no pós-operatório a gente normalmente entra arrumando, ajustando essa musculatura, ajustando as tensões que podem aparecer nessa criança. Vamos lá. Continuando. E agora eu acho que um dos pontos importantes, né, que superando ali a parte da amamentação, é o choro do bebê, né? Então, por que a criança chora, né? Por que ela chora? Quais os tipos de choro, né? Então, o choro, ele é o reflexo mais primitivo, né, que acompanha o ser humano, que ele serve justamente como expressão, né? E da forma mais primitiva no recém-nascido, ela simplesmente vem para dizer que alguma coisa não está bem. Então, se ele não está contente, se ele está sentindo um desconforto, se ele está com fome, se ele está com frio, se ele está com calor, o choro vem para alertar, né? Para ligar o sinal de alerta de que algo não vai bem.
Então, quais as relações que o choro do bebê tem, que podem influenciar ali no choro do bebê? Eu acho que a principal ali, né, principal ponto que a gente precisa avaliar é que o choro tem muito a ver com a gestação, com o parto, muitas vezes com o tipo de parto. Isso por quê? Porque enquanto o bebê ainda está dentro da barriga, a todo momento é desenvolvido, cada vez vai sendo desenvolvido, vai sendo aprimorado todo o sistema sensorial dele. Então, o tato já começa a ser trabalhado ali já nas primeiras semanas. Então, ali é aprimorado audição, olfato, paladar, tudo dentro da barriga ali da mãe. Então, vamos imaginar, né, assim como da foto, uma mãe muito nervosa, uma mãe muito estressada, ou alguém que passou por algum trauma, né? Se esse sistema sensorial está sendo desenvolvido ali dentro daquela barriga, como que esse bebê vai chegar nesse mundo? Provavelmente, né, com o seu sistema sensorial em alerta já. Então, vai ser um bebê extremamente choroso, que precisa de muita contenção, que precisa de muito toque, porque é um fato. Para vocês terem ideia, até a alimentação da mãe hoje, ela pode ser comprovada que o bebê percebe pelas mímicas dele em exames, já foi verificado, por exemplo, que quando se come uma fruta mais ácida, eles fazem careta, que quando a mãe come doce, eles têm uma fisionomia mais relaxada, mais feliz. Isso tudo é porque ele tem o que ele tem ali de conhecimento, toda essa parte sensorial vai ser baseada em todos os estímulos que a mãe recebe. Então, assim, de alimentação, de luminosidade, de música e principalmente do estresse. Então, assim, os nossos avós tinham um outro estilo de vida, passavam gestações muitas vezes mais tranquilas do que um número gigante de mulheres hoje que trabalha fora, que tem que ir de carro de um lado para o outro, que passa por estresse. Então, existe já uma tendência desses bebês já serem mais agitados, tanto que hoje a maioria deles, antigamente, todo mundo ia para o charutinho, né? Hoje a maioria já não aceita esse posicionamento, por exemplo. Então, a gestação é o primeiro ponto que pode interferir e trazer ao mundo uma criança extremamente chorosa. Segundo ponto, né? O parto, ele pode ser um trauma para a criança. Então, imagina, você está lá numa bolsinha, que você está cheio de líquido, que você consegue colocar, você sente ali o contato com esse líquido viscoso, né? Mas ele está ali aquecido, amparado, encolhidinho, ali bonitinho, e de repente vem para esse mundo. Mas o que eu quero chamar a atenção? Em primeiro lugar, eu não sou contra a cesárea. Aqui o meu ponto de vista ele é profissional, baseado em artigos científicos, para descrever a diferença que é para o bebê os tipos de parto, certo? Então, por exemplo, nas fotos que eu coloquei aqui no slide, aparentemente, quem está mais relaxado? O bebê que nasceu de cesárea, que é a fotinha do meio, ou o bebê que nasceu no parto normal, que está ali no colo da mãe dele, ali acolhido, né? Se vocês perceberem, né, a cesárea, existe aquele movimento que você coloca, que o médico coloca o dedo, gira a criança e traz. E aí ela recebe um impacto pela ação da gravidade. Já no parto normal, normalmente o bebê acaba sendo recebido assim, ele já vem para ser acolhido, né? E aí o médico já pega e já
acolhe a criança. Então, são pormenores, mas que, para um primeiro momento, né, para um sistema nervoso em desenvolvimento, é muito importante e pode ser traumático, né, para a criança, né? Aquela história de puxa, chacoalha, tal, pode ser bastante impactante, tá? Então, eu não sou contra a cesárea, fica aqui, a cesárea muitas vezes ela realmente é necessária, mas para a criança, o fisiológico, né, seria o parto normal, justamente por isso, porque já isso falando só de formação do sistema nervoso e de resposta, né, do sistema nervoso central dessa criança, tá? E outra coisa é essa formação do sistema nervoso central, né, que então estava lá, acolhidinho, tranquilo, e de repente ele recebe um baita estímulo chegando aqui nesse mundo. Tem gravidade, tem barulho, muda a temperatura, muda a luminosidade, isso para o sistema nervoso central é um chacoalho, é um impacto. Então, para a criança, muitas vezes o que ele tem para responder é o quê? É o choro. O problema é que esse choro, muitas vezes, ele fica exacerbado e perdura por muito tempo, né? Isso eu digo por quê? Então, assim, é um sistema primitivo, a gente tem uma área do cérebro que ele funciona como um sinal de alerta, né? Como se fosse um luminoso. E esses fatores que nós falamos aqui, a gestação, o parto, o tipo de parto, faz com que esse sistema nervoso fique como se tivesse com o botão dele de alerta ligado e fique o tempo inteiro chorando, 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 pedindo acolhimento, acolhimento, acolhimento. Então, é uma criança que precisa de contenção, ela precisa de colo, ela vai ser uma criança que exige muito colo, muito peito, justamente porque ali é a única maneira dela se sentir acolhida. Vamos lá. E aí eu quis aqui diferenciar alguns pontinhos que eu acho que, a título de informação, é importante a gente, como pais, aos poucos ir identificando, né? Então, os tipos de choro, né? Por exemplo, o choro de sono. A criança costuma chorar, mas ela faz pausas. Então, você chacoalha, você mexe, você acomove, você acolhe, ela faz pausas e depois ela começa de novo, né? Então, assim, às vezes você muda ela de posição, ajeita, reposiciona, tal, tudo bonitinho, e ela faz essas pausas. Então, é um choro que está mais direcionado, mais relacionado ao sono. Muitas vezes ela não consegue ali pegar no sono, ela realmente precisa de uma contenção, precisa de um auxílio. E aí, quem vai fazer isso? Novamente, o peito e o colo, muitas vezes, né? Mais para frente, é perceptível que normalmente eles vão com as mãozinhas para os olhos, né? Mas logo no início, o que a gente percebe é que o choro de sono, quando você faz determinadas acolhidas e ele dá uma paradinha, aí não está ainda satisfeito, não está do jeito que ele queria, ele chora de novo, e isso vai indo até você conseguir fazer com que ele realmente pegue no sono. O choro de cólica, né? A cólica já é um ponto a ser discutido, nós vamos falar um pouco mais lá para frente, né? Mas, assim, as cólicas, elas são consideradas realmente cólicas quando elas entram dentro de uma tríade, né? Como eu falei com a doutora Bruna na última live. Então, assim, são choros sem pausa, durante um período, normalmente, de cerca de 3 horas, pelo menos 3 dias da semana, por pelo menos 3 semanas seguidas, né? Isso é o que os médicos começam a diagnosticar por cólica. Mas o choro de cólica é um choro que ninguém consegue acalmar. É aquilo que a criança fica chorando por horas e ela costuma fazer o quê? Ela recolhe as perninhas. A maioria das vezes o que acontece, o reflexo é de recolher. Então, o que a gente tem que pensar?
que no momento, por exemplo, de uma cólica menstrual, você faz o quê? Você tem vontade de se recolher, você tem vontade de acolher, de se encolher. Esse normalmente é o reflexo que mais diz em relação à cólica, mas o que mais chama a atenção é que a cólica, ela dura por muito tempo e nada consola a criança. Fora isso, a gente tem outras suposições, por exemplo, qualquer desconforto gastrointestinal pode levar a criança a ficar chorando por um tempo, mas a cólica, ela fica por bastante tempo e nada acalma. Os próprios gases, às vezes a gente muda de posição, faz um pouco de movimento com as perninhas, tudo tal, dá uma acalmada, depois começa de novo. Então, existem diferenças. A cólica, o principal é que ela dura bastante tempo e que é um choro, assim, incontrolável. Aí, o choro por refluxo, né? O refluxo é uma coisa muito discutida, né? Eu quero dizer, nós vamos falar sobre refluxo um pouquinho mais para frente, mas refluxo, a gente tem mais de um tipo de refluxo. O refluxo no bebê, ele é fisiológico, né, normalmente. A regurgitação, ela é fisiológica, né? Mas tem crianças que realmente têm muito desconforto, que aí existe um diagnóstico estabelecido pelo que é o realmente do refluxo patológico. E é o que? Normalmente, a criança, ela se joga para trás. Então, quando a gente tem uma gastrite, por exemplo, uma queimação, uma esofagite, a gente não tem tendência de se fechar, a gente tem a tendência de se abrir, né? De se esticar. E uma coisa que é muito característica é a criança mamar, e de repente ela solta o peito e começa a chorar, solta o peito, joga a cabeça para trás e começa a chorar. Quando você, pouco tempo depois que ela mamou, mesmo elevada, mesmo depois de arrotar, ela começa a chorar. Então, assim, a rota é desconfortável. Normalmente, para a criança, quando a rota, vem aquela sensação de conforto, na verdade. Se livrou daquele ar que estava ali dentro, tá tudo ok. Mas, muitas delas, a rota e ainda vem aquela sensação de desconforto, de queimação, e é onde a criança entra nesse ciclo vicioso, né? Então, assim, mas também acaba sendo um choro que dá para conter. Por quê? Isso a título de observação. Normalmente a criança que tem o refluxo, ela faz um círculo vicioso. Ela acaba querendo voltar para o peito. Isso porque quando você tem uma queimação, por exemplo, no estômago, quando quem tem refluxo sabe, que a primeira coisa que você imagina é tomar um copo d'água para acalmar, né, aquela queimação. Então, a criança tem esse instinto de ir para o peito. Então, ela volta para o peito, fica um período bem, de repente ela solta, começa a se jogar para trás de novo, chorar, e isso vai virando um círculo vicioso. Ela regurgita, gorfou um pouquinho, ela chora. Muito, ela chora. Então, é nesse ponto que a gente começa a observar que esse choro já é um choro realmente de dor. E agora, um outro ponto importante, acho, para a gente poder discutir, então, é sobre cólicas, gases e disquesia, né? O que pode causar esse tipo de alteração no sistema gastrointestinal? Primeiro ponto, é uma diferença de pressão intratorácica, eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. O segundo ponto é a imaturidade do sistema. Então, as válvulas ainda não se fecham adequadamente, a flora intestinal ainda não está devidamente formada. Então, tudo isso dificulta, muitas vezes, a função, né? Principalmente a eliminação de gases, a eliminação das fezes, né? Isso tudo acaba dificultando o fluxo normal das coisas, né? E a disquesia, no caso, é a dificuldade da evacuação, para quem não sabe, né?
Então, e outra coisa que pode interferir, que pode gerar cólicos, gases, disquesia, não é algo que a gente ainda tem, que exista uma comprovação científica. A gente sabe que existem estudos em andamento, mas ainda nenhum com grande valor que comprove isso, mas a dieta da mãe. Por quê? Hoje a gente diz o seguinte, né? Para quem segue terapias naturalistas, mais naturalistas, grandes vilões na nossa alimentação são o glúten, a lactose e o açúcar. São os nossos 3 vilões, os nossos 3 grandes vilões, né? Isso porque o glúten, hoje o trigo que nós consumimos, que vai virar farinha, por exemplo, ele já veio sendo tão modificado ao longo dos tempos que ele tem 4 vezes mais glúten do que tinha 50, 60 anos atrás. O leite não é mais o leite direto da vaca, né? Ele é ultrapasteurizado, ele recebe aditivos químicos para poder durar. Uma situação inusitada, né? Esses dias eu fui viajar, ficou realmente 1 litro de leite, uma caixinha de leite ainda, né, dos meus filhos aberta na geladeira, né? Não consumiu tudo, acabou ficando lá. E o mais interessante, nós chegamos, então vamos descartar, né? Estava intacto, nós descartamos, claro, né? Tinha muito tempo lá, né, parado lá, mas ele estava intacto. Só a geladeira, né? Só a friagem da geladeira conservou? Não, provavelmente outros conservantes fizeram com que esse leite durasse tanto tempo sem azedar na geladeira, né? E o açúcar em si, ele infelizmente, apesar de ser maravilhoso, né, o sabor, ele é tóxico, ele gera uma determinada fermentação no corpo. Para quem trabalha, para quem estuda medicina chinesa, essas 3 substâncias é como se elas dificultassem, né, como se elas espessassem, por exemplo, a circulação dos nutrientes no corpo. E nós temos que, não dá para a gente excluir que o leite é simplesmente uma extensão do nosso corpo. Então, já existem muitos pediatras, eu recebo crianças direto, que o pediatra sugeriu que a mãe fizesse uma dieta mais restritiva, principalmente de lactose, mas glúten, lactose, açúcar, para diminuir, no caso, esses desconfortos do bebê. Então, o que é possível fazer, né, de um modo geral, de uma forma muito genérica, o que é possível fazer para poder auxiliar essas crianças nesse processo, né? Uma delas, que eu gosto muito, é a posição de higiene natural, que é essa que está na primeira foto, né? Então, o bebê está sentado, a gente consegue movimentar as perninhas, consegue fazer os movimentos circulatórios ali com as perninhas deles, e isso faz o quê? Com que a gravidade ajude na eliminação desses gases, na eliminação dos gases, na eliminação das fezes em si, certo? Então, o posicionamento, né, de higiene natural, muitas vezes quando a criança está fazendo força para evacuar, só o fato de você posicionar ela assim no seu colo já facilita para que ele consiga evacuar, né? Outra coisa é o movimento com as pernas. Pode ser feito deitado? Pode ser feito deitado. A bicicletinha, dobrar, esticar, não tem problema nenhum. Mas é muito melhor a gente associar esses movimentos da bicicletinha, os movimentos circulatórios, à posição da higiene natural, porque você vai movimentando e a gravidade vai ajudando ali para que ocorra essa eliminação, né? Outra coisa são realmente as massagens na barriga, então, movimentos que a gente pode fazer com a mão na barriguinha, no tórax em geral, movimentação, né, dessa barriguinha.
Mas isso tudo, essas massagens, essas movimentações, essas mobilizações, até esses movimentinhos com a perna, tudo, eu sugiro sempre que sejam feitas nos intervalos onde o bebê não está em sofrimento. Isso por quê? Porque ele tende a tensionar o abdômen. E aí, a gente não consegue efetivar ali a manobra. Você efetivamente não consegue ajudar o bebê se ele não tiver com a barriguinha mais relaxada, né? Então, a posição da higiene natural, então, muitas vezes ele está com a barriga muito dura, se você às vezes ficar movimentando, ele vai ficar mais bravo ainda, ele vai querer brigar mais ainda com você. Então, só posiciona, vai chacoalhando, vai andando com ele, contém ele, né? Abraça, contém e tal, e vai andando, movimentando, para ver se aquilo vai acalmando e a gravidade ajuda a ponto que ele tenha contração muscular para poder fazer essa eliminação. Uma outra coisa que é muito importante e que, por incrível que pareça, ajuda muito, porque ajuda a equilibrar as pressões dentro do tórax, é o tummy time, é o bruços. Então, ficar de barriga para baixo alonga toda a parte abdominal. Porque o que acontece? A maior parte do tempo eles se contraem para poder eliminar os gases, para poder eliminar as fezes. Eles ficam muito, né, nessa posição enroladinho, trazem as pernas para junto do corpo. E a posição do tummy time faz o quê? Faz com que eles façam exatamente o movimento contrário, alongar, né, toda essa fáscia, alongar toda essa parte anterior do tórax. E um ponto mais do que importante, que eu diria que é muito difícil, né, mas é o principal. Então, assim, a criança, ela precisa de estar conectada com o adulto que está cuidando dela. O pai, a mãe, a avó, com quem está. Então, muitas vezes, quanto mais agitado a gente fica, quanto mais incomodado a gente fica com o choro dessa criança, quando ela está com dificuldade para evacuar, quando ela está com cólica, justamente então, assim, quanto mais, desculpa, agitados a gente tiver, mais agitação, mais ansiedade a gente vai passar para essa criança e mais difícil vai ser de resolver essa situação. Isso por quê? Porque, mais uma vez, vai ligar lá o botão de alerta dela, né? Acionando e deixando, e deixando o sinal de alerta dela ligado. Vamos lá. Então, vamos continuando. Então, vamos lá. Em que, então, a osteopatia pode ajudar nesses casos? Nas crianças que têm disquesia, que têm dificuldade para evacuação, que têm, né? Mais para frente eu tenho mais um post que acho que vai elucidar mais ainda. Mas, basicamente, na osteopatia, a gente vai fazer alguns movimentos ali, vai mobilizar todo o sistema, todas as vísceras, né? Todas as vísceras que tem no abdômen, né? Ali da criança, para que justamente a gente consiga facilitar a função dessas vísceras. Mesmo em um adulto, se um adulto chegar para fazer osteopatia e, por exemplo, ele vir com a queixa de uma gastrite, por exemplo, eu vou realmente liberar todo o abdômen, todas as vísceras dele, para quê? Para que elas voltem a funcionar melhor. Então, toda vez que a gente mobiliza, por exemplo, uma víscera, mobiliza um tecido, é automático. O nosso sistema nervoso vai mandar a informação para o cérebro pedindo para que normalize a função, que tire a hiperexcitação do local. Então, do ponto de vista da osteopatia, então, mecanicamente, a gente consegue trabalhar
essas vísceras e consegue também trabalhar os tecidos para que as vísceras funcionem melhor, sem tanta tensão. Lembra que eu falei que a criança tende, quando ela tem esses desconfortos, ela tende a se recolher, né? A se conter, principalmente, né, no que diz respeito à parte intestinal. Então, a osteopatia ajuda trabalhando essas tensões aí no abdômen. Agora um ponto bastante importante, né? Refluxo. Então, o que nós vamos falar aqui a respeito do refluxo? Então, o que é refluxo? Refluxo patológico versus o fisiológico. Como acontece o refluxo? É possível evitar o refluxo? Como ajudar um bebê com refluxo? Então, eu acho que essa é uma das grandes queixas, né? Muitas vezes ninguém sabe, os pais não sabem ao certo dizer, meu filho tem ou não tem, é ou não é, tal, o que é o refluxo. Claro, eu não posso dar nenhum tipo de diagnóstico, mas agora eu acho que vai ser importante os próximos passos para que vocês possam entender melhor a respeito disso. Primeiro ponto, então, o que é o refluxo, né? O refluxo, ele acontece justamente quando há um retorno a um refluxo. Então, o fluxo de leite deveria estar descendo e ele ainda está voltando, né? Isso acontece muito nos bebês porque a válvula que fecha e que contém o líquido dentro, né, do estômago deles, ela é imatura. Ela começa a se fechar por volta dos 6 meses e ela vai terminar depois de 1 ano. Então, para que vocês entendam que eu também tive minhas dificuldades, o meu filho mais novo tinha muito refluxo quando nasceu, tratamos, ficou tudo bem, e quando ele entrou com a introdução alimentar, que entrou com o jantar, ele parou de dormir. Então, ele acordava de hora em hora, de hora em hora. E antes ele era um bebê que dormia bem, que estava tranquilo, que não estava acontecendo mais nada, né? Já estava dormindo super bem. Mas ele passou a acordar de hora em hora. E uma coisa, o que ele fazia? Ele sentava na cama. E aquilo foi intrigando, passa 1 mês, passa 2, investiga daqui, investiga de lá. E aí a própria pediatra, né, que estava acompanhando ali no começo, ela virou e falou assim, isso não é refluxo? Eu falei, nossa, mas agora, depois de tratado, com 8 meses, tudo, a válvula só vai fechar depois dos 6 meses, depois de 1 ano. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Mas, então, assim, é normal o bebê regurgitar. Ele acaba regurgitando justamente por quê? Porque ele está com o tanque cheio já. Ele mama, 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 e aquilo que está ali, praticamente, né, na borda do copo, é que, às vezes, com um simples movimento, aquilo já volta. Por quê? Porque a válvula que vai manter o alimento no estômago, ela não está fechando adequadamente, tá? Então, qual seria a diferença entre o refluxo patológico e o fisiológico? Então, o ato de regurgitar é uma coisa que é comum. Algumas crianças regurgitam mais, mamam mais, regurgitam mais, outras mamam menos, regurgitam menos, mas é uma coisa aceitável, né? Então, o refluxo que a gente considera ele como fisiológico, tem crianças que regurgitam a todo tempo. Os pais ficam com medo da criança se afogar, esse tipo de coisa. Mas ela regurgita a todo tempo, mas ela não tem reclamação. Para ela, não é ruim aquele refluxo. Ela simplesmente está colocando para fora o excedente. Então, é uma criança que não perde peso, que não reclama, que regurgita e não chora. Então, isso é um refluxo fisiológico, né? É a válvula ali que não está bem fechada, ela que mamou, ela realmente mama demais, aí vai regurgitando, exige alguns cuidados, mas não perde peso, dorme tranquilamente, segue o fluxo, não tem problema. Agora, o refluxo patológico é justamente aquele que traz realmente danos à criança,
que é o quê? A criança que chora demais, a criança que perde peso, principalmente a criança que perde peso. Então, é uma criança que ela ingere, aquilo volta, então ela sente desconforto, ela sente queimação, aquele material que está voltando é prejudicial para ela, muitas vezes provavelmente ela sente aquilo como uma acidez, então a mamar já deixa, não é mais algo tão prazeroso assim. Muitas vezes ela começa realmente a perder peso. Então, as crianças que têm refluxo no geral, muitas delas têm soluços, né, de repetição, nariz entupido, né? Isso é uma coisa comum, tanto do fisiológico quanto do patológico. Mas o que chama muito a atenção do patológico é justamente aquele choro de dor que mama, se joga para trás. Muitas vezes as crianças param de mamar no meio da mamada, precisa colocar ali para arrotar, para voltar, para continuar mamando, e chora, e é bastante desconfortável, isso é um fato também, né? Mas uma das coisas que mais chama atenção do ponto de vista de prejuízo mesmo, né, por conta de ser um refluxo patológico, é a perda de peso e a dificuldade no crescimento realmente. Esse seria o maior dano observado e relatado pela literatura até hoje. Então, qual que é o mecanismo de ação, né, do refluxo? Então, a primeira foto ali é um bebezinho, né? É a diferença de pressão. Então, a gente tem a parte superior ali, que tem as costelas, é uma resistência rígida, né? E a parte de baixo, que é onde, né, que é a barriguinha, ele fica com esse abdômen globoso, flácido. Ele nasce com um fígado que é extremamente grande, o estômago pequenininho, mas tudo ainda muito flácido. E o bebê, ele não tem uma musculatura efetiva, né, de abdômen ainda. Ela vai ficar efetiva lá na frente, por volta dos 6 meses, quando ele está devidamente pronto para sentar. Então, antes disso, então, naquele primeiro momento, nesses primeiros 90 dias, ele não tem musculatura abdominal, né, forte o suficiente, por exemplo, para eliminar os gases. Então, o que acontece? Ele tenta contrair, então eu falo que fica parecendo o vidrinho de perfume da Chanel. Então, a gente tem uma resistência, a gente tem aqui um frasco rígido e aquela bombinha do perfume, né? Então, ele faz a força, ele tenta fazer a força, aquilo tensiona, né? Passa por aquele fiozinho que é essa resistência rígida, né? Passa ali pelo esôfago, imagina que é o caninho do perfume, sai pela boca, né? Então, é exatamente isso. Então, ó, nessa última foto, a gente percebe que essa diferença de pressão faz com que essa tensão faça com que acabe espremendo, não exatamente com toda essa força, mas que acabe facilitando para que o líquido retorne e vem e traga o refluxo, né? Então, os mecanismos de ação é a imaturidade do sistema, isso da válvula não está devidamente fechada. Essa diferença de pressão desse abdômen muito flácido, essa válvula que não está fechando, junto com uma caixa torácica rígida, contrai, tenta fazer essa pressão e não vai, acaba retornando ali o líquido, né? E a PLV, em alguns casos, né, que é a alergia ao leite de vaca, né? No caso do leite materno, é bastante raro, mas existe sim, né, casos em que realmente a criança é intolerante mesmo, né, que ela tem realmente um processo alérgico, então existe o pediatra vai acompanhar, são leites especiais, muitas vezes você consegue retirar em hospitais do governo, né, porque são leites até, as latas de leite são extremamente caras, mas são
casos à parte, né? No geral, a maioria dos casos de refluxo, do ponto de vista ali mecânico, é a imaturidade do sistema e a diferença de pressão intratorácica. Vamos lá, então, é possível evitar o refluxo? Então, mediante, acho que tudo isso que eu expliquei para vocês, né? Evitar a doença do refluxo, evitar a patologia do refluxo, é impossível, porque está muito mais relacionada à maturidade do sistema, né, do que realmente a alguma coisa que a gente possa fazer para evitar. Então, desde que meu bebê nasceu, eu vou deixar ele elevado para ele não ter refluxo. Não. A válvula não fecha, a qualquer momento você vai precisar deitar para trocar, você vai precisar, e aquilo vai regurgitar. Então, o refluxo não existe uma maneira de evitá-lo. Existem maneiras de aliviar ali os sintomas até que haja um amadurecimento do sistema, né, de uma melhor forma. Ou, claro, né, em casos mais graves, o acompanhamento até medicamentoso. Então, como ajudar, então, um bebê com refluxo? Primeiro ponto, né? A gente tem que avaliar se a pega está correta, se ele mamando no peito está correto. Por quê? A criança que mama e faz muito barulho, normalmente está entrando ar pelos cantos da boca. E isso faz o quê? Que ela vai engolindo esse ar, certo? Só que chega um determinado momento, esse ar precisa sair. Então, isso pode fazer com que ela tenha esse desconforto, porque toda hora ela precisa arrotar. É muito comum, às vezes, as famílias não necessariamente identificarem, mas realmente a criança está mamando errado, às vezes com 2, 3 meses. Existe sim essa possibilidade. E lá na frente a criança começa a ficar muito desconfortável. Ou então até o fato dele engolir todos esses gases pode acontecer, inclusive, de piorar, piorar no caso, os gases, né, a serem eliminados não só com o arroto, mas na hora de soltar o pum propriamente dito. Então, a pega correta, ela influencia até na possibilidade da criança ter esse sintoma. Então, de engolir o ar e isso causar essa necessidade de eliminar e, de repente, causar esse desconforto porque fica voltando, porque tem muito ar dentro do sistema, né? Mas o praxe é deixar o bebê elevado 15, 20 minutos depois da mamada, né? Como eu disse, o tummy time é sempre muito importante, não só para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, mas sim, principalmente porque a diferença de pressão ela é bastante aliviada com o fato deles estarem de barriga para baixo e elevando, né, e tendendo a esticar toda essa fáscia anterior. Se tiver medo, talvez o importante talvez seja fazer um apoio ou um rolinho ou fazer apoiado né, numa almofadinha de amamentação, alguma coisa assim. Eu vou explicar lá na frente quais são os pontos principais para a gente que precisam ser respeitados quando a gente coloca ali para fazer o tummy time, tá? E a outra possibilidade é o travesseiro anti-refluxo. Mas por quê? O travesseiro anti-refluxo, ele vai fazer simplesmente uma inclinação, né? Ele não serve ali como apoio de cabeça, porque criança não precisa de travesseiro. Ele simplesmente vai fazer essa inclinação justamente para quê? Para que a gravidade ajude a manter o líquido ali dentro do estômago. Essa é a função do travesseiro anti-refluxo. Já existem travesseiros mais simples, né? Mas hoje já existem no mercado travesseiros que custam na casa dos R$500, que são travesseiros bons, mas eles vão até determinado ponto. Quando a criança começa a virar, aí já começa a ficar complexo, porque ele tem determinadas limitações ali, né? Mas de início
é possível utilizar e ele tem um bom retorno, sim. Mas o princípio é esse, é que a criança precisa ficar inclinada para que a gravidade evite o refluxo. Como, então, a osteopatia pode também ajudar no caso do refluxo? Igualzinho, né? Igual, o princípio é o mesmo, como eu falei, da cólica, né? Da disquesia. É justamente trabalhando ali o abdômen e as vísceras, né? Para melhorar essa diferença de pressão e facilitar, né? A harmonização, né? Como a gente chama, como se fosse em osteopatia, a gente tem uma das leis da osteopatia é a autocura. Então, você mobiliza ali os tecidos para diminuir aquela irritabilidade e aos poucos as coisas irem entrando no eixo e a criança não se sentir ali mais tão desconfortável, certo? Mas são manobras simples, manobras tranquilas. Para quem olha, é como se fosse uma massagem, né? Nós chamamos de manobra, mas é como se fosse uma massagem sutil, tranquila, certo? As assimetrias cranianas, né? É um termo que a maioria das pessoas não conhece, né? É justamente como aqui na foto, né? Existem alterações ali, né? Deformidades na calota craniana, né? Da criança. Então, normalmente a gente explica o seguinte para os pais, né? O crânio da criança, quando nasce, ele parece simplesmente uma bexiga, né? Então, o que acontece? Se eu espremer aqui, ele cresce para o outro lado. Se eu espremer desse lado, ele vai crescer para o outro. Se eu espremer aqui, ele cresce para cá. Tá? Essas assimetrias, elas nem sempre, ao contrário do que muitos pediatras falam, que vai se resolver sozinha, nem sempre isso acontece, né? E elas sim, elas têm, né? Elas podem gerar prejuízos sim para as crianças. Então, as assimetrias, elas são essas alterações aí anatômicas na cabeça da criança. Então, a cabeça não é mais tão redondinha. Do ponto de vista da osteopatia, quando você vai no pediatra, ele mede o perímetro cefálico, então ele mede a circunferência da cabeça. E por ali ele está vendo se a cabeça está crescendo, no geral, no global, se o cérebro dessa criança está se desenvolvendo. No caso da osteopatia ou da fisiatria, que é quem avalia realmente a simetria craniana, a gente vai se basear pelas diagonais da cabeça. É isso que nós vamos olhar. Se esse formato está adequado, está homogêneo ali para a criança. E o que pode causar, né? Quais são os transtornos que pode causar a assimetria craniana? Então, o que a gente teme, né? Normalmente, o nosso medo, não dá para a gente dizer propriamente dito vai ou não vai acontecer conforme cada caso, porque é uma resposta a longo prazo, mas assim, a gente sabe que pode comprometer, acabar comprimindo determinadas áreas que podem ser importantes, né? Por exemplo, se um achatamento aqui na base do crânio, ela pode vir na direção do nervo auditivo, comprometer um pouco ali a audição. Um achatamento na parte frontal, né? Muitas vezes pode comprometer ali a visão, né, da criança, pode gerar estrabismo, né? Esses mesmos achatamentos de cabeça podem levar a desvios de mandíbula, né? A criança pode morder errado, pode ter problemas lá na frente. Eu já atendi adolescentes que é visível que teve uma assimetria craniana lá atrás, quando criança, e que hoje, por exemplo, esconde o rosto porque um olho acabou se desenvolvendo diferente do outro, né? Um se desenvolveu mais do que o outro. Isso em função dessa assimetria craniana, tá? Então, o mais simples ali que se implica normalmente é que, por exemplo, um achatamento aqui na base do crânio pode
gerar uma escoliose. Por quê? Porque justamente aqui, ó, esse ossinho aqui, ó, que é da base do crânio, ele funciona e acompanha o movimento do sacro, que ele está lá embaixo, na base da coluna. Então, se eu tiver um achatamento, por exemplo, aqui, né? Então, o que eu posso ter? Uma escoliose, se eu tiver um achatamento aqui. Eu posso começar a trabalhar com a minha... Lógico, eu estou exagerando, mas eu posso levar minha coluna a trabalhar dessa maneira. E aí, lá na frente, no desenvolvimento dessa criança, ela vai ter uma escoliose. Mas existem artigos em andamento, estudos em andamento, que dizem que pode atrapalhar até no aprendizado da criança na fase escolar. Ainda não existem estudos muito aprimorados, mas existem estudos em andamento para ver o resultado do aprendizado dessas crianças lá na frente, quando entram na parte escolar, entram na fase escolar. E quais são os tipos de plagiocefalia? Aqui é só mesmo para mostrar, né, no caso para vocês, que existem diversos tipos e que é isso que a gente avalia. Então, normalmente a gente espera que nem na primeira fotinho, uma cabeça homogênea, né, mais redondinha, bonitinha. Aí na segunda foto é uma plagiocefalia. Então, existe um achatamento na base aqui do crânio. Mas, ó, se vocês observarem direitinho na foto, pode ver que as orelhas já estão em posição diferente, porque empurrou, né? Achatou ali a base do crânio, achatou aqui, anteriorizou uma das orelhas. Então, pode gerar uma deformidade sim. A braquicefalia, né? Ela é um achatamento total aqui na parte de trás. Então, há uma diminuição nesse ângulo, né? Antero-posterior. Então, há um achatamento ali entre a testa e a parte posterior ali da cabeça, entre a parte anterior e posterior. E a escafocefalia, que então é um crânio que ele é achatado lateralmente, né? Então, ele fica bem mais comprido no diâmetro antero-posterior. Então, esse aqui é só a título de conhecimento para vocês verem que existem várias. E assim, fora que a criança às vezes chega para a gente, não é assim exatamente com esse desenho. Ela pode chegar com uma braquicefalia junto com uma plagiocefalia, né? E dentro desses graus de deformidade, e dentro dessas deformidades, existem graus de deformidade que é importante, que vão até graus severos e que demandam o uso de capacete. Então, eu resolvi incluir isso na aula justamente para poder orientar, né, e evitar que lá na frente chegue a aparecer ali a assimetria craniana. Por quê? Porque a grande maioria das assimetrias, elas vêm justamente do posicionamento. Isso já fora do útero. Então, o que pode causar uma assimetria craniana? Essa primeira foto é de um torcicolo, né? Uma tensão. Então, assim, não é toda criança que chega pra gente com assimetria que tem torcicolo, mas é muito comum ter uma tensão no pescoço, né? Ter uma tensãozinha aqui que leva a criança a ter uma determinada preferência. Uma preferência de inclinar a cabeça, uma preferência de rodar a cabeça. Isso é muito importante. Então, se você tem um bebezinho em casa, né? Pôs ele lá de barriguinha para cima para dormir. Ele vira a cabeça para a direita. Você deixa ele naquela posição. Colocou durante o dia, pus ele para dormir, virou para a direita. Pus ele para dormir no sofá, virou para a direita. Isso é um indício de que ele vai tentar levar a cabeça dele sempre porque é mais confortável. Então, existe uma possibilidade desse pescocinho ter ali uma tensão e ele querer ficar virado só para o lado direito. Mas lembra do efeito bexiga? Se então eu ficar olhando só para o lado direito, eu vou apoiar o quê? Eu vou apoiar a base do crânio do lado direito. E aí ela vai ficar ali, ó, comprimindo, comprimindo. A criança nasce, é tudo cartilagem. O cérebro precisa crescer. E ele vai crescer para onde tiver espaço. Então, se a gente tiver uma tensão aqui, não vai ter jeito. Aqui vai ficar achatado, e aí ele vai começar
né, a brincadeira da bexiga, vem mais para um lado, vem mais para o outro, e aí é praticamente, né, uma brincadeira de massinha mesmo, apertou de um lado, vai para o outro, né? Agora, outra causa, então aqui, ó, na segunda foto, eu coloquei uma fotinha de uma criança virada para o lado esquerdo, então, digamos que ela tem essa tendência. Chegou em casa, observa, colocou no berço, colocou no carrinho, vai colocar para dormir, virou para o lado direito. Na próxima vez que você intervir na criança, vira para o lado esquerdo. Então, tenta manter um revezamento da cabeça, que é, que é o ponto principal. Sempre ir mudando esse posicionamento. Outra causa muito comum, né, é aquela criança que ela é mais tranquila, ela é mais boazinha, aquele bebê que é mais bonzinho, que ele fica muito tempo no dispositivo contensor, né? Então, por exemplo, ele adora ficar nessa cadeirinha, fica horas, aquela cadeirinha de balanço, nossa, ela fica horas ali, dá sossego, fica tranquila, tal, mas ela tá ali contida, né? Sempre ali na mesma posiçãozinha ali, ó. Se mexe muito pouco. Isso vai fazer com que tende a fazer, principalmente as braquicefalias, mas também as plagiocefalias. Não dá para a gente dizer qual é o tipo de deformidade, mas é muito comum a criança chegar, às vezes, lá com o formato do bebê conforto. Aquele achatamento, assim, na parte posterior. Justamente porque ele fica muito tempo nos dispositivos contensores. Criança precisa de chão, criança precisa de estímulo. Então, uma das formas de a gente tratar esse pescoço é chamando a criança dos dois lados, mudando de posição no trocador, mudando a posição do berço, tudo que possa estimular essa criança a virar para os dois lados é importante ser feito, né? Por quê? Uma criança que só fica virada para o lado direito, ela vai acabar desenvolvendo mais as habilidades do lado direito, ela acaba esquecendo a mãozinha do lado esquerdo, porque ela não está vendo, né? Ela não está vendo, ela acaba usando muito pouco. Então, é importantíssimo o estímulo para a criança. Então, nada de manter muito contida, né? Muito amarrada nos dispositivos e também muito estímulo. Enquanto está dormindo, virar a cabecinha, desculpa, e também fazer bastante estímulo na lateral com as crianças. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, o tummy time, que é o bruços, né? O bruços, até algum tempo atrás, era uma coisa, né, muito pouco estimulada, mas hoje é uma das primeiras recomendações que os profissionais passam para os pais. Tem muitos pediatras que acabam perguntando só na consulta dos 2 meses, ou então orientando, né? Mas o tummy time, ele pode e ele precisa ser feito a partir do momento que a criança chega em casa. Isso por quê? Nós dizemos que a criança conhece o mundo de barriga para baixo, certo? Se ela, desde o início, chegou em casa, não é quantidade de tempo que a gente precisa avaliar que ela precisa ficar no bruços, mas sim frequência, o tanto de vezes que ela vai ficar naquela posição. Se ela chega em casa e ela já fica de barriguinha para baixo, mesmo que seja para tirar um cochilo supervisionado, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Quando começar a entrar esse estímulo, né, esse desenvolvimento do sistema nervoso central, ela não vai reclamar, porque já vai ser, primeiro ponto, já vai ser uma posição conhecida por ela, acolhida por essa criança, né? Então, esse é o primeiro ponto. E outra, que assim, quanto mais cedo a gente coloca de barriga para baixo, mais cedo é estimulado o sistema nervoso central. Esse é o primeiro ponto, esse é o ponto mais importante. Então, quando você coloca uma criança de barriga para baixo e você
impõe a ela uma determinada dificuldade, é óbvio que ela vai reclamar, assim como a gente. No seu primeiro dia, vamos dizer que você decida ir a primeira vez para a academia. Você vai fazer os exercícios, você vai sentir dificuldade. É que você tem consciência, você raciocina e fala, não, tudo bem, eu estou com dificuldade hoje, está doendo minha musculatura hoje, mas com o tempo isso vai passar. O bebê não sabe disso, então ele vai lá para aquela posição, você vai colocar lá, na hora que ele vê a dificuldade, ele vai reclamar. Mas é justamente essa dificuldade que vai fazer com que o sistema nervoso central dele trabalhe toda a rede neuronal dele para resolver aquela situação. Então, se ele está ali só de um lado, com o rostinho virado só de um lado, conforme ele vai, o sistema nervoso dele vai trabalhar para quê? Para que mande a informação que ele precisa mexer a cabeça, que ele precisa sair daquela posição. Então, o que ele tem que fazer para sair daquela posição? Ele tem que mexer o pescoço. Ele tem que levantar a cabeça. Esse é o ponto principal, né? Essa é a raiz. E aí, dali, são várias as aquisições que ele vai tendo de barriga para baixo. Então, o fato de levantar a cabeça, de conseguir controlar os braços, de ter força para esticar os membros. Dali, ele vai aprender a fazer a ponte, a fazer o gato, vai começar a engatinhar e a ponte, ele vai ter força, vai criar força abdominal para sentar. Então, a partir dessa posição, são vários os benefícios, são vários os ganhos que essa criança vai ter só pelo fato da dificuldade dele estar ali de barriga para baixo e ele ter que sair daquela situação. Então, você estimula o sistema nervoso central no nível hard para essa criança. Então, assim, o que eu vejo em consultório? Que justamente o posicionamento ali, quem coloca a criança no posicionamento ali do tummy time, desde que essa criança chegue em casa, o desenvolvimento motor dessa criança perder de vista melhor. Então, o tummy time, ele evita a assimetria craniana, ele auxilia, né, no processo da eliminação dos gases, auxilia ali no desconforto do refluxo, ele estimula a parte neuropsicomotora da criança. Então, ele é essencial hoje, né? Qualquer profissional que vocês perguntem que seja da área ali, né? Da área de pediatria, vai confirmar isso para vocês, que é essencial. A criança conhece o mundo, a criança se desenvolve a partir do bruços, a partir do tummy time. Ali, ela vai ganhar força, ali a criança está com um rolinho embaixo. Então, o que pode ser feito? De início, realmente colocar um rolinho, colocar um apoio para facilitar a vida da criança, para poder auxiliar, para que ela entenda, né? Para que ela vá aprendendo como mexer a cabeça, como levantar. E outra coisa é o estímulo, né? Na fotinha do meio, vocês podem ver que ela está olhando para um ursinho. Então, muitas vezes, simplesmente colocar a criança ali na frente, talvez não seja o suficiente. Então, você precisa ir lá, conversar com essa criança, fazer um barulho, mostrar um brinquedo. Conforme o tempo passar, quando ela tiver por volta dos 2 meses, fazer esse mesmo, né, fazer essa prática do tummy time de frente para o espelho. Às vezes, tem que pôr o espelho, tem que pôr o brinquedo. É ir experimentando. Mas o importante é que isso pode ser feito várias vezes ao dia, e o tempo curtinho. Então, não adianta a gente esperar que de cara a criança vai ficar 5, 10 minutos lá brincando. Uma criança de 6 meses, ela cansa fácil, sendo que ela está sentada, ela está com o brinquedo, ela já consegue segurar o brinquedo, passar de uma mão para outra, pôr na boca. Poucos minutos ela está entediada de estar ali na situação. Então, imagina um bebê menorzinho que tem um baita de um desgaste físico para ficar nessa posição. Então, qual que é o ideal? Várias vezes ao dia, pouquinho espaço de tempo. Reclamou? Tira. Aos poucos ele vai
se acostumando ali com a posição, tá bom? E aqui, o que eu, né, queria deixar para vocês, que eu acho que, para quem é gestante, principalmente, né, acho que é interessante guardar na manga, né, ter guardado aí um contato, né, para caso seja necessário no momento da amamentação. Para quem também está gestante, hoje é possível você fazer uma consulta pré-natal com um pediatra, para que você conheça o pediatra, já receba primeiras orientações. É muito interessante e você já ter escolhido esse pediatra, já ter confiança na pessoa que vai, né, nesse profissional que vai acompanhar o seu filho. E aqui também tem os meus, né, os meus dados, os meus contatos, né? Tem o endereço, aqui o endereço da clínica. Esse é o telefone da clínica, que é tanto um telefone fixo quanto WhatsApp, né? Quanto WhatsApp. E o meu Instagram, onde eu tenho vários vídeos, eu tenho várias orientações, é possível vocês acompanharem todo o meu trabalho, né? Então, na sequência, tem o contato da Vivian, que ela é fisioterapeuta também, né? Do ponto de vista de consultoria de amamentação, a doutora Vivian é a minha parceira no momento, né? A gente troca bastante figurinha, troca bastante paciente, esse, né, é o contato dela. E essa é uma das pediatras parceiras, né, a doutora Bruna Capelano. Ela é pediatra e neuropediatra, né? Então, para dificuldades em outros pontos aí, como, por exemplo, um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, esse tipo de coisa, é bastante interessante. Mas não é só ela, a minha parceira, tem outras médicas, doutora Jaqueline, doutora Carlide. Então, assim, mas o importante é o quê, né? É a gente ter profissionais de confiança. Como disse a doutora Bruna, né, num momento, né, da live, é importante que você tenha profissionais aos quais você possa perguntar, né? Que você não tenha medo de perguntar, e que você possa ser acolhido e assessorado, né, por eles. Então, eu acho que esse é o ponto principal, certo? Ale, acho que pode encerrar a gravação.